This is strategy. Saudações, estrategistas! Eu vejo um burburinho muito grande no mercado cripto falando de que a tese das altcoins no último ciclo não se concretizou e que altcoins não prestam e que só Bitcoin presta. Porém, uma coisa que eles não conseguem perceber é que basicamente o Ethereum e o Bitcoin, principalmente as altcoins, elas não têm nada a ver uma com as outras. Por exemplo, o Bitcoin tem claramente um ciclo de 4 anos de halving, o que causa esse aumento de preço aqui dele. Mas isso aqui é narrativa. Isso aqui não é necessariamente a pressão que faz subir, a pressão de oferta e demanda causada pelo halving. Por quê? Porque se fosse pela pressão de oferta e demanda feita pelo halving, o Ethereum também teria que subir. Porque desde 2022, mais exatamente no mês 9, que seria mais ou menos nessa região aqui do Ethereum, o Ethereum deixou de ser minerado como o Bitcoin é minerado e passou a ser Proof of Stake. Para termos uma visão um pouco mais clara, o Ethereum possuía uma inflação de 4,03% ao ano. Hoje, o Ethereum possui uma inflação de 0,80% ao ano. Inflação essa que é menor do que a do Bitcoin, que é 8,2%. Então, tecnicamente falando, o Ethereum é menos inflacionário do que o Bitcoin. E por que todo mundo baba o ovo do Bitcoin? Ok, eu concordo, o Bitcoin é reserva de valor, é o ativo mais aceito, é o motor desse mercado cripto. Mas uma coisa que a galera não está percebendo é que o Ethereum ele está basicamente formando um padrão de triângulo ascendente. Padrão esse que tem um alvo aqui, mais ou menos aqui nos $10.000. Padrão de triângulo ascendente. O alvo desse padrão seria a base do triângulo, o que se traduziria aqui no Ethereum para $10.000. Mas claro, o padrão por si só não causa alta. O que a gente tem que perceber aqui é que ele está fazendo fundos ascendentes. Ou seja, a demanda por Ethereum se mantém forte. Então, se a gente for ver aqui no DeFi, valor bloqueado em DeFi dentro do Ethereum, topos, perdão, fundos ascendentes. Ou seja, é dinheiro que está travado, que está sendo usado para negociação dentro da rede, negociações essas que pagam taxas em Ethereum. Então, assim, tem tudo para o Ethereum subir de preço. E eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com as altcoins na hora que o Ethereum romper $5.000? Para onde as altcoins vão ir? Eu concordo que no último ciclo não houve uma subida forte das altcoins, isso foi um fato. Mas não é porque não houve uma subida no último ciclo que não vai ter uma subida no próximo ciclo. Outra coisa que a galera esqueceu de perceber: desde que o Ethereum teve, entre aspas, o halving dele, que ele deixou de ser 4% inflacionário ao ano e passou a ser 0,80%, ele passou a ser minerado por Proof of Stake, ou seja, 37 milhões de Ethereums hoje, o equivalente a mais ou menos uns 30% do total de Ethereums em circulação, estão travados. Não estão circulando no mercado. Então, isso aumenta a escassez do Ethereum. Então, a gente não pode analisar o Ethereum da mesma maneira que analisamos o Bitcoin. A galera olha muito para gráfico, mas não podemos ser assim com as altcoins. Né? Outra coisa que eu vejo que as altcoins elas sobem só por narrativa. Por quê? Porque a maioria das altcoins elas não puxam valor para a sua moeda nativa. Não tem nenhum sistema de queima, a grande maioria delas não tem nenhum sistema que puxe valor. Ou seja, é como, entre aspas, se ela quisesse copiar um modelo de narrativa como o Bitcoin é. Só que a questão é que o Bitcoin é pioneiro nesse modelo, esse modelo já é aceito, o dinheiro, o dólar, ele só vale o que ele vale porque ele é aceito, porque existe uma complacência
no mundo de que o dólar é algo valioso. Assim, por esse mesmo motivo que o ouro vale muito, porque por narrativa, hoje a utilidade do ouro é muito pequena, é muito menor do que 10% de todo o ouro minerado é usado para algo no mundo físico, né? Então, é muito errado a gente analisar o Ethereum e as altcoins da mesma maneira que analisamos o Bitcoin. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: o que vai acontecer com as altcoins? Altcoins boas, altcoins com fundamentos, a hora que o Ethereum romper os US$ 5.000. Existe uma demanda por Ethereum. Ethereum ele é queimado. Só nas últimas 24 horas, quase 46 Ethereums foram queimados. Valor esse que aumenta conforme as taxas da rede aumentam. Taxas essas que aumentam com o uso da rede. Então, quanto mais o Ethereum é usado, mais pressão positiva no preço existe. Mas não só a pressão de compra, de especulativa que existe no Bitcoin, mas expressão orgânica, pressão orgânica causada pelos Ethereums que são queimados. Hoje em dia existem protocolos como a Uniswap que futuramente vão ser negociáveis títulos de dívida americana. Dentro delas, possivelmente ações serão negociados. Ou seja, todas essas taxas que forem geradas dentro desses protocolos serão uma grande parte paga de volta às pessoas que fazem staking de Ethereum e outra parte delas será usada para a queima de Ethereum. Então, Ethereum ele tem uma pressão orgânica que vai ser reconhecida futuramente. Hoje o Ethereum está completamente subvalorizado. A utilidade dele e o sistema econômico novo que surgiu a partir dele não está sendo precificado muito pelo motivo pelo qual ele a rede do Ethereum ainda é nova, por mais que ele exista há muitos anos, mas o Proof of Staking ele existe há apenas 4 anos, então ele é muito novo, ele tem que se provar e ele já está se provando. Mas a pergunta que eu faço é: se continuar do jeito que está, é praticamente certa a subida do Ethereum, sem necessariamente uma demanda especulativa, mas uma demanda orgânica. Então, agora eu pergunto para vocês nos próximos anos, vocês vão cair na narrativa de que só Bitcoin presta, na narrativa de que altcoins não vão mais subir. Eu pergunto para vocês realmente acreditam que não existe utilidade nas criptomoedas além do Bitcoin? DeFi é bobagem? Ativos físicos digitalizados e sendo negociados dentro do blockchain é bobagem? O que vai acontecer com o mercado de altcoins com Ethereum a US$ 10.000? Uma queima de Ethereum absurda, uma inflação do Ethereum diminuindo muito, uma subida de preço, porque atualmente ele está sendo tensionado. A hora que essa tensão se soltar para cima, vai ser uma explosão imensa. Essa explosão vai puxar toda a rede de DeFi do Ethereum. E automaticamente quase todas, pelo menos as altcoins com fundamentos. Esteja preparado para este momento.